Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A paz do Senhor a todos. Nós estamos iniciando aqui essa mensagem do culto, Você já deve ter louvado ao Senhor. Espero que a presença do Senhor esteja sobre a sua vida, tenho certeza que está, E recebe da presença, da paz do Senhor agora, Eu não vou pedir para você cumprimentar o seu irmão, se você tiver familiar aí perto, você cumprimenta o seu irmão, Dá um sorriso para ele, que eu gosto de fazer isso. E eu queria começar, com o tema, que a gente está trabalhando na igreja, que é a unção dobrada, Então, esse ano todo a gente está falando sobre unção dobrada, E na reunião passada, o pastor Sérgio, ele falou sobre unção dobrada de oração, e hoje eu também vou falar sobre unção dobrada de oração. Eu vou ler o mesmo texto, mas vai ser diferente a palavra, fiquem tranquilos, tá? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, em 2 Reis, capítulo 6, versículo 15. Então, 2 Reis, capítulo 6, versículo 15. Abre sua Bíblia aí. Diz assim: o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: "Ah, meu senhor, o que faremos?" O profeta respondeu: "Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos que eles." E Eliseu orou. O profeta era Eliseu. "Senhor, abre os olhos dele para que veja." Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus, os sírios, desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: "Fere esses homens de cegueira." Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Eliseu lhes disse: "Esse não é o caminho, nem esta é a cidade que procuram. Sigam-me e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando." E os guiou até a cidade de Samaria. Assim que entraram na cidade, Eliseu disse: "Senhor, abre os olhos desses homens, para que possam ver." Então o Senhor abriu-lhes os olhos, e eles viram que estavam dentro de Samaria. Essa é a passagem que nós nos baseamos, e nós vamos falar sobre unção dobrada de oração. Eu queria que a intenção hoje, é que você entenda e que você pratique, uma nova dimensão da oração, a unção dobrada da oração. A unção dobrada da oração não é que você vai orar 2 vezes mais, não é que você até pode orar 2 vezes mais, mas não é que você vai orar o dobro do que você orava antes em tempo ou em quantidade de pessoas, Mas é você entender o potencial, da oração. Que a unção dobrada de oração é o entendimento e a prática de uma nova dimensão, da oração na sua vida. Uma oração guiada pelo Espírito Santo. Amém? Então eu queria que você fechasse os seus olhos agora. Eu queria começar orando, Nós vamos falar sobre oração, Senhor Jesus, eu oro que o Senhor esteja tocando a cada um de nós. Toca a nossa mente, o nosso coração. Senhor, eu oro para que a Tua Palavra venha penetrar os corações. Que a Tua Palavra venha encher a cada um de nós. Que a Tua Palavra, o Teu Espírito Santo, venha agir dentro de nós, de tal maneira que nós sejamos transformados pela Palavra de Deus que nós lemos aqui. Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, é isso, Quando a gente fala sobre unção dobrada, essa nova dimensão de oração é você entender e você praticar uma oração que é guiada pelo Espírito Santo, Eu queria falar de 2 aspectos, que está aqui nesse texto, E que a gente percebe que às vezes é algo que vai, às vezes, até contra a nossa expectativa, Mas vamos lá. O primeiro aspecto é que a oração nem sempre muda a realidade exterior.
né? A gente quer orar e quer que tudo mude, quer que a coisa aconteça logo. E é verdade, isso é importante, isso acontece muitas vezes. Mas nem sempre acontece, né? Então a realidade exterior às vezes não muda, né? Às vezes a gente está acostumado com aquelas frases, tudo pode ser mudado pela oração. Eu creio nisso, né? Ou aquelas frases que a gente vê nos carros, né? Ora que melhora, né? E é verdade também. Mas às vezes a gente ora e não acontece o que a gente espera, né? E às vezes a gente ora e o mundo continua o mesmo. A realidade não mudou, né? Ora, o que há de errado com a oração, então? Né? Essa é a questão. A oração nem sempre muda a realidade exterior. O principal resultado da oração acontece dentro de nós, não às vezes no exterior. Acontece também no exterior, mas muito da oração, muito do resultado dela acontece dentro de nós. E a segunda coisa é que o alvo, eu estou me baseando nesse texto que nós lemos, o alvo da nossa oração ou da oração somos nós mesmos ou outras pessoas. Sempre o alvo da oração, ou na maioria das vezes, né, o alvo são pessoas, né? Deus quer transformar as nossas vidas, Deus quer falar conosco, mudar o nosso coração. Então, o alvo da oração geralmente é uma pessoa ou algumas pessoas, né? Não tem problema você orar para não chover, mas geralmente o Senhor ele quer transformar a nossa própria vida através da oração e a vida daqueles que estão recebendo a oração, né? Então, são dois aspectos que às vezes a gente não pensa. Então, quando oramos, que eu disse, a realidade nem sempre muda, né? Porque nesse caso, voltando no primeiro aspecto, né? Nesse caso, o que aconteceu? Eles continuavam cercados, né? O que Eliseu percebeu? Ele percebeu que o servo dele estava com medo. Ele fala, você está com medo? Eu vou orar para que Deus tire o seu medo? Não. Eu vou orar para que os sírios eles saiam de redor de nós? Não. Ele orou para que os olhos dele fossem abertos. E aí, quando os olhos dele foi aberto, do servo, ele percebeu que havia carros e cavalos de fogo cercando os sírios, cercando o exército que estava cercando eles, né? E tenho certeza que aí ele perdeu o medo, ele viu que a batalha, a possível batalha, que nem houve, estava ganha, né? Então, mudou a realidade? Não. Aquela realidade já estava acontecendo, aquilo já estava ali, tanto os exércitos dos sírios quanto os exércitos do Senhor. O que aconteceu foi que abriu os olhos do servo. Então a oração abriu os olhos do servo. E também a oração fechou os olhos do inimigo. Né? Ele orou, olha, fere de cegueira os inimigos. E os inimigos ficaram cegos. Né? Aí sim mudou a situação, mas a realidade de cerco continua a mesma. Né? Então, olha só que interessante. Ele orou para que os olhos fossem abertos. E muitas vezes, né, os nossos olhos precisam ser simplesmente essa oração. Os nossos olhos precisam ser abertos. Né? Então, ao receber uma oração, você vai perceber que ainda que as circunstâncias não mudem, o primeiro atingido pela oração vai ser você mesmo. Você orando ou você recebendo a oração. Principalmente quando você recebe a oração. O principal atingido vai ser você mesmo, né? E essa é a beleza da oração. Ela mexe dentro de nós. A oração, ela vai mexer lá dentro, em coisas que você não tem acesso. Ele estava com medo, ele não ia conseguir por ele mesmo deixar de ter medo, aquele servo. E Eliseu orou por ele, e ele perdeu o medo. Não fala que ele perdeu o medo, mas eu acho que se eu estivesse ali, eu acho que eu ia perder o medo, né? Mas o que aconteceu foi que alguma coisa interna aconteceu ali dentro daquele servo. Né? Quando você recebe a oração e você fala amém, e você recebe aquela oração, coisas estão acontecendo ali dentro. Então quando eu orei hoje, né, para Deus abrir a nossa mente, o nosso coração, que a palavra faça efeito em nós, se você disse amém, é que você permite que Deus haja no seu coração. E isso vai acontecer, porque você disse amém, e amém assim seja, né? E é subentendido que você crê. Amém? Então, a oração,
É até meio óbvio isso, né? Mas eu só quero lembrar a gente, lembrar eu e você, que a oração tem esse poder transformador interno. Ele mexe aqui dentro, ele mexe dentro do seu coração, tá? Então, eu não sei se você consegue entender isso, né? Se você consegue, eu acho que é muito mais a gente experimentar do que entender. Aliás, toda vez que eu prego sobre oração, eu creio que é muito mais fácil a gente entender a oração orando ou recebendo a oração, né? Mas é importante a gente falar sobre. Mas pensando nisso, eu gostaria de agora, nessa segunda parte, né? Eu falei tudo isso, né? Mas eu queria fazer uma pregação / oração com vocês, né? Conosco, né? E demonstrar isso que nós falamos agora através de uma oração que está no Novo Testamento. Em Efésios capítulo 1, versículo 18, o apóstolo Paulo, ele ora pelos Efésios. E eu queria usar essa oração. Nós vamos ler essa oração e eu vou pegar cada versículo dessa oração. E nós vamos trabalhar isso, a gente vai entender o que Paulo estava falando e para quem ele estava falando e como essa oração se torna real, se torna verdade e ela acontece. Amém? Então, e outra, né? Vamos ler Efésios capítulo 1, 18. Né? Eu queria que você abrisse aí, enquanto isso eu vou falando. Efésios capítulo 1, 18, deixa aberto aí, né? Essa oração foi para os Efésios. Os Efésios dessa época, eles não existem mais. Eles morreram todos, né? Logicamente. Mas essa oração é para a gente, ela está escrita na Bíblia. Se ela está escrita na Bíblia, Paulo está orando pelos Efésios, naquela época, e está orando por nós. Amém? É atemporal. Ele está orando por mim, está orando por você. É por isso que eu separei essa oração para orar com vocês. Então, versículo 18 de Efésios 1. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas, debaixo de seus pés, e os designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Essa é a oração de Paulo por nós, né? Agora vamos entender essa oração. Paulo orou pela gente, a palavra de Deus está orando pela gente, amém? É uma oração que nós recebemos. E você pode dizer amém no final dessa oração. E olha só, eu vou versículo por versículo. Versículo 18 e 19. Ele começa o versículo 18, assim como Eliseu orou pelo servo. Lá Eliseu fala, olha, abre os olhos do servo. Aqui ele diz assim, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Para que como que a gente enxergue algo que nós não estamos enxergando. É isso, é a mesma coisa, né? Então, ele começa assim com Eliseu. E o que é que ele está querendo que a gente enxergue? Né? O que será? Ele quer que a gente enxergue a realidade. A realidade não é esse mundo natural que nós vivemos. A realidade é o mundo espiritual. Né? É esse mundo que ele quer que a gente enxergue. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, ilumina os olhos deles, do coração deles, para que eles enxerguem, para que eles vejam o mundo espiritual, para que eles vejam, né, o reino de Deus, para que eles vejam quem eles são. Ele quer abrir os nossos olhos. Sabe, se você está com medo de alguma coisa, o Senhor, Ele está abrindo os seus olhos. Essa é a oração. Essa é a resposta da oração. Abrir os olhos do seu coração. Então, sabe,
eu quero pedir para você, sabe, abrir realmente o seu coração e receber essa oração de Paulo. Não sou nem eu que estou orando, é o apóstolo Paulo está orando por nós. Né? Então, deixa que os olhos do seu coração se abram, porque ele está orando. E se você disser amém a isso, isso está acontecendo. Isso vai acontecer. Né? Então, essa oração, ela tira o medo, ela tira toda a nossa irritação, desconforto. A gente está vivendo um tempo tão difícil, né? E isso vai tirar o seu medo, sua irritação, seu desconforto, sua incredulidade. Ele vai tirar coisas de dentro de você, porque você vai abrir os olhos e você vai ver que isso que você está vivendo é totalmente temporário, vai passar. É uma coisa assim que não tem tanto valor quanto as coisas espirituais. É isso, né? É isso que ele está dizendo no versículo 18, no versículo 19, né? Ele cita uma herança que nós temos, quer ver? No versículo 18, ele fala assim, para que eles conheçam a esperança para a qual ele os chamou e as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Nós somos os santos, amém? Então, ele está nos lembrando através dessa oração a riqueza que você tem em Jesus. A riqueza, a herança que você tem em Jesus. Então, por isso você não precisa ter medo de nada, porque Ele está cuidando de nós, amém? Então, abre os nossos olhos, essa é a oração, né? No versículo 20, ele está lembrando que Cristo reina, que Cristo ressuscitou dos mortos e Ele reina. Ele diz assim, voltando um pouquinho no 19, ele fala de uma força, de um poder que há em Deus, né? E Deus usou esse poder, essa força para ressuscitar Jesus. Ele está orando isso por nós. Olha, esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Ele está dizendo para nós, Cristo reina, o Senhor reina, então não temam, fiquem tranquilos, porque Cristo reina. Sabe, recebe isso. Sabe, se você está aí meio, né, cabisbaixo, meio preocupado, às vezes, né, recebe isso. Se você está preocupado com as suas finanças, recebe isso. Cristo reina. Preocupado com o seu emprego, Cristo reina. Ele está dizendo isso, basicamente. Olha, ele está sentado à direita de Deus, nas regiões celestiais, ele está numa boa, tranquilo, e nós podemos reinar com ele, porque nós somos herança, nós somos filhos dele, nós temos essa herança. E o poder de Deus está agindo em Cristo e está agindo em você também. Ele está nos lembrando disso. No versículo 21, ele fala que Cristo está acima de todo governo e autoridade. Vou ler de novo. Olha só, 21, muito acima de todo... Então ele fala que ele está nas regiões celestiais, que é um lugar que é acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir, não só naquela época lá, mas depois daquilo lá, de agora e depois o que há de vir. Jesus está acima, ele está no reino, reinando acima de todo principado, toda potestade, e aqui fala, todo governo, que é o governo humano. Então ele está acima de todo governo. Queridos, essa é uma oração para nós nesses dias. Nós estamos no Brasil, o Brasil está numa época conturbada, né? Jesus está acima de todo governo. Então você pode descansar, você pode crer, você pode ficar tranquilo. Jesus está acima. É isso que Paulo está orando por nós. Olha, Jesus, querido, está acima, você não precisa se preocupar. Acima de todo governo. Todo governo. Amém? Ele está acima de toda autoridade. Toda autoridade natural e espiritual. Cristo está acima de todas essas autoridades. Cristo está acima de todo domínio espiritual. Quando ele fala de domínio, ele está falando dos principados, potestades, domínios espirituais do mal, da maldade. Jesus está acima. Sabe, se você está aí, você precisa de libertação, se você está aí, às vezes preso por drogas, preso por vícios, preso por outras coisas. Fizeram um trabalho contra mim, Querido, Cristo está acima de tudo isso. Se você fala amém para essa oração, Deus começa o processo de libertação na sua vida e pode te libertar mesmo agora.
né? Porque Ele está acima. A palavra não pode mentir, a palavra não mente, a palavra é a verdade. E essa oração está dizendo, olha, Cristo está acima de todo governo, toda autoridade e todo domínio, todo demônio, todo principado, tudo. Jesus Cristo está acima disso aí. E se você disser amém, olha, eu creio nisso, acontece que vai sair demônio, se você está com demônio, vai sair principado da sua casa, vai sair domínios do mal, do lugar onde você vive, às vezes da sua vida. As pessoas que disserem amém a isso vão ser libertas em nome de Jesus. Amém? Eu creio nisso. Essa é uma oração que Paulo está fazendo por nós. É a continuação da oração, né? No versículo 22, ele continua a oração e ele diz assim, logicamente que a oração de Paulo não está separada em versículos, né? Está separada aqui, só separa em versículos para a gente conseguir ler, endereçar melhor as coisas, né? Mas eu estou fazendo isso para ficar mais fácil também da gente entender. Vamos lá. Versículo 22, Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés. Ele continua dizendo sobre o domínio de Jesus e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja. E aqui a oração começa a falar de alguém que se chama igreja. Então, ele delegou todas as coisas para a igreja. Então, ele domina sobre tudo, ele reina sobre todas as coisas. Lembra que eu estou dentro de uma oração. Ele reina sobre todas as coisas, e essas coisas ele diz que é para a igreja. Ora, então nós estamos junto com Cristo, reinando nas regiões celestiais. Se você entregou a sua vida para Jesus, você está reinando com Cristo, meu querido. Você está nas regiões celestiais. E por causa da autoridade dele, nós temos vitória. E os nossos pensamentos, nossas atitudes estão acima de todo governo, principados e autoridades. Nós estamos não que você como indivíduo esteja, ninguém está acima, mas Cristo está. E nós podemos usufruir disso no nosso coração, amém? Sem sermos irresponsáveis, a Bíblia ensina para que a gente esteja submisso às autoridades naturais, né? E nós devemos estar. Mas o que eu digo é que qualquer coisa errada que as autoridades fizerem, isso não vai nos atingir, porque nós cremos em Jesus. Porque a nossa esperança não está nisso, está em Jesus. É isso que eu quero dizer. Então, ele domina sobre tudo que está falando aqui, e ele delega isso tudo para a igreja. Ele coloca nas mãos da igreja. E aqui eu gostaria de me demorar um pouquinho mais e colocar duas coisas em ordem, porque aqui o apóstolo Paulo acaba colocando duas coisas em ordem. Primeiro, que nós somos a igreja. Ele está orando pelos Efésios. Ele está orando por mim e por você. E ele está dizendo, então, que nós somos igreja. Ele tá, sabe, aqui ele está dizendo que Deus quer que você se lembre que você é a igreja. Amém? Então, nesse momento, sabe, nessa oração que Paulo está orando, e eu também estou orando por você através da pregação, que você é a igreja. Lembre-se que você é a igreja. Em nome de Jesus, lembre-se que você é igreja, que você está reinando com Cristo. Em nome de Jesus, lembre disso. Não importa a quantidade de tempo que faz que você... Não importa quanto tempo faz que você nasceu de novo. Você é igreja. Você sozinho já é igreja. Sabe, principalmente nesses tempos que a gente não está conseguindo ir para a igreja. Que não está dando, porque, né, por tudo que tem acontecido, não está dando para a gente ir para o templo junto com todo mundo. Mas fora do templo, você é a igreja fora do templo. Amém? Nós somos cristãos fora do templo. A oração de Paulo, ela nos coloca esse desafio, essa confrontação, mas também essa honra de nós sermos igreja fora do templo. Cada um de nós, nas nossas casas, eu creio que você está sendo desafiado e confrontado nesses dias a ser aquele cristão que a Bíblia, que está escrito na Bíblia, e ser aquela pessoa, né, que na sua casa louva, adora, ora, sabe, tem santidade, lê a palavra de Deus, se comunica com o Senhor, ora, sabe, na sua casa você faz isso, porque você é um cristão fora do templo. Amém?
Não é fora do templo, é fora do templo. Fora daquele lugar físico onde nós nos reunimos. Amém? Deus quer criar isso em nós. Se já não criou, Ele está criando isso em nós. Essa igreja que é você, sozinho, que é você. Você já é a igreja. Sabe? Você já é a igreja. Amém? Sabe, pensa num brócolis. Eu já falei sobre isso. Né? Se você pegar o brócolis e for tirando os pedacinhos dele, cada pedacinho do brócolis parece o brócolis grandão. Grandão que eu digo desse tamanho. Ou couve-flor também dá certo isso. Quer dizer, você ali, o menor pedacinho, você é muito parecido com o brócolis grandão. A igreja é a mesma coisa. Você é aquele pedacinho, que você também é a igreja. Só é menor. Mas você reúne todas as qualidades de identificação e de ser, de função, que você é aquela igreja. Você é a igreja. E nessa oração, o apóstolo Paulo está dizendo, você também é igreja, você fora do templo é igreja. No momento em que nós estamos vivendo, isso é muito importante. Sabe, que na sua casa haja louvor, adoração, leitura da palavra, santidade, porque nós somos cristãos, amém? Eu e você, cristãos, fora do templo, amém? Nós não precisamos não precisamos do templo para sermos igreja, amém? Uma outra coisa, e ele diz também aqui que para você ficar tranquilo, na verdade, ele não está dizendo isso, né, com as palavras, mas nós podemos estar tranquilos, né? Que a oração é isso, querido. Voltando um pouquinho para o assunto da oração, quando ele ora, e eu acredito nisso, e eu falo amém, isso está acontecendo em você. Você pode dizer, eu não estou orando tanto, eu não estou lendo tanto a palavra, pastor, o que eu faço? Você só precisa crer e dizer amém, querido, porque isso vai acontecer com você. É isso que Deus tem para nós. Sabe, tudo isso tem acontecido no mundo, né? E eu creio que um dos propósitos de Deus é que você seja um verdadeiro cristão fora da igreja. Igreja fora do templo. Amém? Outra coisa que Paulo coloca em ordem é que nós somos o corpo de Cristo. Tá? Você é o corpo de Cristo. Então, quando eu pulei aqui, né, devia ter lido aqui o versículo 23, né? O versículo de 23, quando ele fala no 22 para a igreja, no versículo 23, ele diz assim, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Então, o apóstolo Paulo, ele está orando e ele está falando sobre a igreja, e dizendo que a igreja é o corpo de Cristo, ele é o cabeça, e nós somos o corpo de Cristo. Então, nós pertencemos a ele, né? E uma verdade que ele restaura quando ele ora pela gente nesse sentido é que nós somos esse corpo. Você é o corpo de Cristo. Então, eu estava falando, você é igreja fora do templo, mas nós todos, né, cada um na sua casa, cada um no seu lugar, ou às vezes no templo, nós todos somos corpo de Cristo, dependentes uns dos outros, né? Ligados uns aos outros, irmãos uns dos outros. E nessa oração, ele está te fazendo lembrar que você faz, além de ser uma igreja, você faz parte de um corpo que também é a igreja. Amém? E juntinho, lembra do brócolis? Então vamos juntar esse brócolis, né? E você está juntinho, no mesmo caule. E você é igreja, junto com esse corpo. Amém? E você também é o corpo. Então nós somos interdependentes uns dos outros, né? E aqui, né, quando ele ora, ele diz que todo aquele poder e toda aquela autoridade também que se é de Cristo, e nós somos o corpo de Cristo como igreja, ela é nossa, todo aquele poder, tudo. Então não há nada que possa nos deter espiritualmente, querido. Você pode ser impedido de sair, você pode estar preso, você pode estar, né? Paulo esteve preso muitas vezes, mas espiritualmente nós somos totalmente livres. E é isso que essa oração está dizendo. Você é corpo de Cristo, você é junto com Cristo, você não está separado, porque Ele é a cabeça, é um corpo completo. E nós todos, irmãos em Cristo, nós
estamos suprindo uns aos outros, amando uns aos outros, perdoando uns aos outros. Tudo isso continua. Você está na sua casa, mas continua a amar um ao outro, continua a suprir um ao outro, continua a abençoar um ao outro, sabe? É isso. Nós somos o corpo de Cristo. Então ele termina dizendo, vou pegar aqui o texto. A igreja que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Né? Então Cristo, ele nos fez um só corpo. Né? Paulo está orando pela gente, né? Lembrando que nós somos corpos de Cristo, que nós somos dependentes uns dos outros, que nós somos um só povo, né? Que nós estamos junto com Cristo, né? E que no corpo cada um tem uma função e um propósito. Então, alguns estão aqui fazendo live, outros estão intercedendo, outros estão tocando. Cada um tem uma função e você tem uma função no corpo de Cristo. Mesmo na sua casa, você tem uma função. Amém? Sabe, você tem uma função de abençoar as pessoas. Você tem uma função de reconciliação. Você tem uma função de bênção sobre os seus irmãos e sobre o mundo. Amém? Então, todos nós, se somos corpo, cada um de nós tem uma função no corpo. Né? E ele termina a oração dizendo que esse corpo está pleno. Ele está totalmente preenchido por Cristo. Amém? Cristo em nós, a esperança da glória. E ele termina essa oração dizendo que vocês estão plenos, cheios, com toda a plenitude de Cristo. Cristo está em nós. Se você disser amém, você está recebendo isso. Isso está acontecendo. Essa oração está acontecendo exatamente agora, na minha e na sua vida. Né? Deus pode estar abrindo os seus olhos, tirando o seu medo, mostrando que Cristo reina, lembrando que Ele é poderoso, lembrando que Ele está acima de todo poder, autoridade, governo, lembrando que você é a igreja, lembrando que nós juntos reinamos, estamos juntos com Cristo, estamos plenos, cheios de toda a bênção, de tudo que Cristo é. Isso está em nós, se nós dissermos amém à oração. Às vezes a gente ora e quando um cristão novo chega, a gente fala assim, olha, toda vez que alguém orar, você fala amém, porque você está concordando. O amém é muito importante, amém? Então diga amém essa oração. Toda vez que você orar por alguém, se lembre que o mais importante não é o que a realidade ou a situação se altere. Isso vai acontecer muitas vezes, mas o mais importante é que essa oração restaure a visão da pessoa. Ela enxergue enxergue a situação, enxergue o reino espiritual, enxergue que o mais importante não é essa realidade que nós vivemos, mas é o reino de Deus. É isso que é o mais importante na vida. A oração, ela vai recordar, lembrar a gente da nossa identidade, quem nós somos. Amém? Nós somos filhos de Deus. Nós reinamos com Cristo. Amém? Nós somos igreja. A oração, ela vai renovar a nossa autoridade como igreja. A gente vai lembrar que a gente tem disponível o poder de Deus nas nossas vidas. E esse poder, né, se a gente crê nisso, se a gente lembra, na oração a gente lembra que todo o poder foi dado a Jesus e Ele delegou esse poder para a igreja. Então você vai orar com fé e crer que as coisas vão acontecer. Amém? E por último, né, Ele conduz a um propósito. A oração sempre conduz a gente a um propósito. Então, essa oração especificamente, ela está levando a gente a um propósito, dizendo, você é corpo de Cristo. Você tem uma função, você é importante. E você vai executar o seu propósito, você vai fazer aquilo que é importante para Deus, porque você pertence a Cristo. Amém? Então, tudo isso nos deixa confiantes, enche o nosso coração de fé, não é? Então, quando a gente termina uma oração, quando a gente ora por alguém, ou a gente recebe uma oração, a gente fica confiante, a gente recebe fé, a gente recebe paz. Esse é o efeito da oração, amém? E que a oração, a sua oração,
tenha esse efeito na vida das pessoas. E quando você recebe a oração, que a oração mude a sua vida. Ela tem esse poder de mudar as nossas vidas. Amém? O apóstolo Paulo usou muito bem isso, né? Em vários momentos, né? Ele utilizou isso, né? E eu queria... E é interessante que naquele tempo, sem recursos tecnológicos que nós temos hoje nós estamos longe uns dos outros, mas nós temos recursos, né? WhatsApp, e-mail, né? Vídeo, etc., né? E você pode se comunicar com os outros. E ele usou o recurso que ele tinha. É interessante que a oração, pessoal, a oração, queridos, ela tem um recurso de acontecer à distância. Quantas pessoas procuraram Jesus, procuraram os apóstolos, dizendo, olha, ora por tal pessoa. Ele não está aqui, mas eu creio que ele, né, vai ser curado ou vai acontecer tal coisa. Né? Nós precisamos usar isso que a oração tem. Ela atinge pessoas mesmo à distância. Amém? E pensando nisso, né, eu queria lançar um desafio para você que está nos assistindo hoje. Né? Todo mundo. O desafio é que você ore por alguém nessa semana. Ah, mas pastor, eu oro por muita gente. Também. Mas essa oração vai ser como Paulo fez. Você vai pegar, você vai escrever essa oração. Não é o jeito que você vai enviar, pode ser uma carta, pode ser WhatsApp, pode ser, né, e-mail, pode ser o que você usa para se comunicar. Mas eu queria que você escrevesse, não falasse. Escreve. Para ser que nem Paulo. Porque quando você escreve a oração, você vai pensar no que você está escrevendo. E você vai pensar na pessoa para a qual você está escrevendo. Então você vai pensar numa pessoa. Pensa numa pessoa da sua célula. Líderes, organiza isso na sua célula, que nessa semana as pessoas escrevam umas para as outras, uma oração. Você pode escolher, se quiser mais, tudo bem, mas escolha uma pessoa. Escreve uma oração para essa pessoa e envia. Amém? Faz isso é um desafio de oração. Amém? E que nessa oração, que você vai perceber que o poder de Deus vai tocar e vai agir na vida dessa pessoa. Amém? É muito importante os líderes, né, participarem desse desafio organizando, para que ninguém fique sem receber oração. E se você, de repente, não é da igreja, você não tem uma célula, e você quer receber uma oração, eu queria que você escrevesse nos comentários aí, ó, meu nome é tal, eu quero receber uma oração. E você vai receber uma oração escrita, você vai ler essa oração, né, você vai receber uma oração escrita, e essa oração vai te abençoar. No final, você vai ler essa oração, e você vai dizer amém. Né? E se você está nos assistindo e você não conhece a Jesus, né? nós queremos também orar por você. Amém? Eu queria lembrar, né? Eu ler o último versículo agora, que está em Jó, capítulo 42, versículo 10. Queria que você nós estamos terminando, esse é o último versículo que eu vou ler. Jó, capítulo 42, versículo 10. Eu acho tremendo, eu acho muito legal esse versículo, porque ele fala de uma verdade que nos traz muita paz. Ele fala assim: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuía. Então, esse aqui é o final da história de Jó. Ele tinha perdido tudo. Vieram os amigos dele falando um monte de bobagem para ele, um monte de coisa. Aí Deus falou: olha, ora pelos seus amigos aí. E aí diz a palavra de Deus que enquanto ele orava, Deus mudou a sorte de Jó. Eu creio que isso vai acontecer. Enquanto você está escrevendo uma oração, enquanto você estiver orando, Deus está mudando a sua sorte. Você deve ter um monte de necessidades. Você deve ter um monte de situações que você está passando. Enquanto você ora, Deus muda a sua sorte. Deus muda situações para muito melhor. E é isso que vai acontecer. Isso que acontece quando a gente ora. Isso que acontece quando a gente dedica o tempo para outras pessoas. E você crê no poder da oração. Ela age tanto na vida das pessoas, quanto na vida daquele que está orando. Eu creio nisso, né? E eu queria, né, abençoar a sua vida, né, nessa noite. Eu queria orar com você, né? E diga amém para essa oração de Paulo, porque ela vai se cumprir na sua vida. Amém? Fecha os seus olhos.
eu queria orar com você agora. Pai amado, nós agradecemos porque nós temos algo que o Senhor deixou conosco, que é a oração. E a oração é mais do que alguma coisa. É o nosso relacionamento contigo. Senhor, a oração é tão importante, Senhor. É tão importante a gente estar perto de Ti. É tão importante a gente experimentar todo o potencial disso. Pai, eu oro para que cada irmão meu, para cada um que está ouvindo essa palavra e nos vendo, Senhor, toca nos nossos corações, muda o nosso coração. E que o poder da oração se manifeste em cada coração, em cada vida, em cada um dos que estão nos ouvindo agora. Que o poder da oração se cumpra. Que as coisas aconteçam quando a gente orar. Que o nosso coração seja mudado quando a gente orar. Que a gente veja o invisível quando nós orarmos. Que a fé se renove dentro de nós. Que a segurança de estar com Jesus se renove dentro de nós quando nós orarmos. Pai, eu abençoo agora cada um que está nos ouvindo, Senhor. Eu abençoo todos, aqueles que creem em Jesus, aqueles que entregaram a sua vida para Jesus e aqueles que estão aqui ouvindo e nunca fizeram isso. Senhor, eu oro para que, Senhor, entreguem a vida para Jesus, para que outros que estão nos ouvindo, que às vezes estão longe dos caminhos do Senhor, que nessa semana se aproximem novamente do Senhor. Pai, eu oro em nome de Jesus e que a bênção do Senhor esteja sobre cada um de nós. Amém. Amém. Eu só queria dar uns recados aqui, né, e a gente termina. Nessa semana vão acontecer algumas coisas, né? Nós vamos divulgar um vídeo que chama-se, o título desse vídeo é uma série, chama-se Uma Boa Notícia, né? É um vídeo que você pode enviar, colocar no seu Face, colocar no Instagram, enviar para os seus amigos. É um vídeo de evangelismo que vai falar sobre Jesus, vai convidar as pessoas a entregar a vida para Jesus, vai falar sobre a obra de Deus, né? Chama-se Uma Boa Notícia. Como é bom a gente ouvir, né? Boa notícia quando a gente só ouve más notícias, né? E esse é o sentido desse vídeo, amém? Na terça-feira nós vamos ter uma live de oração, como a gente tem tido toda terça, às 8 horas da noite, né? Aqui vai ser comigo e com a pastora Grace, né? Pastor Paulo, pastora Grace, nós vamos estar aqui, vai ser no Facebook, como tem sido às 20 horas na terça-feira, né? E, na verdade, a gente quer continuar falando sobre oração e orando, né? Tinha muito mais coisas para compartilhar, só que eu não coloquei na palavra de hoje. Nós vamos continuar compartilhando sobre oração e sobre as orações, né, da Bíblia nas terças-feiras, né? Então participe, porque vai ser abençoador. Você vai mudar você, vai mudar o seu interior, amém? E na quarta-feira, às 17 horas, vai ter uma live com a pastora Débora e a pastora Velma. A pastora Velma é de Florianópolis, né? Vai ser às 17 horas da quarta-feira, amém? Então é isso, queridos irmãos, né? Pessoal todos que estão nos vendo, se vocês tenham uma boa noite, uma boa semana, e não esqueçam, mande a sua oração, né? Escreva uma oração e mande para alguém. Líderes, coordenem essas orações para que todos recebam, amém? Que Deus te abençoe. Boa noite, boa semana.